Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu decidi publicar meu primeiro vídeo no canal e vim responder uma pergunta muito frequente. É possível ter qualidade de vida lidando com câncer? Uma pergunta muito ampla e complexa de ser respondida, porém, se alguém me perguntasse, eu falaria que sim, de forma rápida. Porém, teríamos que entender alguns conceitos e alinhar alguns pontos. Primeiro, como vocês sabem, na grande maioria dos casos, os pacientes oncohematológicos têm uma série de sintomas. Muito característico neles é surgimento de cansaço, febre, sangramento, aumento ou distensão abdominal, muitas vezes causado pelo aumento do baço. Todos esses sintomas, que podem ir evoluindo ao longo de semanas, terminam sim mermando a qualidade de vida do paciente, ao ponto deles procurarem um atendimento médico, que vai ser o passo inicial para poder fazer todo o diagnóstico do que está acontecendo nele. Quando o paciente chega na nossa consulta, muitas vezes ele já vem com algum exame alterado, principalmente o hemograma, que é o principal exame de rotina que as pessoas fazem. Quando nós suspeitamos de uma doença oncohematológica, as coisas não ficam mais fáceis na hora do diagnóstico, porque vamos precisar fazer algumas biópsias, pode ser de algum linfonodo, pode ser uma biópsia de medula óssea, precisaremos fazer um mielograma, que é um aspirado da medula do sangue que fica dentro do osso. Então, como vocês imaginam, são procedimentos cruentos, as pessoas muitas vezes não entendem de que se trata e também não entendem como é realizado, então nesse momento o estresse começa a aumentar. Bom, finalmente, quando nós temos o diagnóstico definitivo do que se trata essa doença, de qual tipo de doença, se é uma leucemia, um linfoma, um mieloma múltiplo e assim por diante, agora começa a parte do tratamento. No começo do tratamento, muitas vezes os sintomas não ficam melhores. Talvez a gente consiga fazer uso de alguma transfusão de concentrado de hemácias, que vai diminuir um pouco o cansaço, mas a tendência é que esses sintomas piorem transitoriamente com o início da quimioterapia. Como vocês entendem, a quimioterapia muitas vezes é a primeira linha de tratamento para diversas doenças oncológicas. E como vocês devem imaginar, os quimioterápicos têm como papel principal inibir a proliferação dessas células malignas, com a finalidade que nosso próprio organismo comece a se restituir e retornar à função normal do corpo. Acontece que os quimioterápicos, uma classe de medicamento muito antiga, não tem um papel seletivo, Eles vão agir principalmente nas células neoplásicas, no câncer, porém também vão alcançar efeitos secundários nas células sadias do organismo. E aí que vem também os principais sintomas, os efeitos adversos, Quando nós olhamos para um paciente com câncer, muitas vezes nem sabemos que esse paciente não foi passado para nós que esse paciente tem câncer, mas nós podemos inferir pela aparência física, É muito frequente termos pacientes com queda do cabelo, com alterações na mucosa, tanto oral como vaginal nas mulheres, ou mucosa gastrointestinal. Pode ter perda de peso, palidez, cansaço excessivo, entre outros sintomas, Falando isso na parte física do paciente. Mas acontece que muitas vezes, durante as primeiras fases do tratamento, o paciente também vai apresentar alterações do tipo emocional e psicológica, Ansiedade, depressão, distúrbios do sono, disfunção sexual e assim por diante. Então, vemos que a esfera de sintomas que acontecem nos pacientes nas fases iniciais de tratamento são muito grandes. Então, definitivamente, nesse primeiro momento, existe uma grande chance de queda, de merma da qualidade de vida dos pacientes. Mas aí que está a situação, nós temos que explicar para os pacientes de uma forma clara que nossa intenção inicialmente é atingir a cura. Existem algumas poucas doenças na qual não podemos falar em cura inicialmente. Até o momento tem algumas poucas doenças que não têm cura. Mas na grande maioria das vezes, nossa intenção desde o primeiro momento é procurar a cura do paciente. E para isso, precisamos passar por uma fase inicial que é muito intensa para posteriormente começar a recuperar gradativamente. Então, como eu mencionei, a comunicação é uma das principais ferramentas que devem existir para criar o vínculo entre o paciente e o médico. E não é somente essas duas pessoas, também entendemos que por trás do paciente tem um conjunto de pessoas que são a rede de apoio social, como parceiro, parceira, pais, filhos, amigos. Então,
tem que ter uma comunicação o mais horizontal possível, o mais permeável possível. O tratamento inicial de qualquer dessas doenças oncomatológicas vai ter uma fase inicial que é de alta intensidade, na qual os quimioterápicos e os medicamentos são muito fortes, muito potentes e vão criar ou vão exacerbar alguns sintomas. E posteriormente, quando a doença entrar em remissão, a gente vai começar a fazer um acompanhamento ambulatorial ou alguma quimioterapia de manutenção que vai se prolongar ao longo de semanas ou meses, a depender de cada doença, né? Mas aqui entra uma parte importantíssima na qualidade de vida da pessoa, né? Poder transmitir e comunicar para outras pessoas que estão junto com ela o que está acontecendo de uma forma clara e simples, para que todo mundo fique por dentro do que está acontecendo. Devemos entender de que às vezes as pessoas mais próximas ao paciente conseguem entender algumas coisas sobre o que está acontecendo, mas às vezes as pessoas que ficam por trás delas não conseguem alcançar essa mensagem. Então a ideia é que todo mundo esteja mais ou menos por dentro do que está acontecendo para poder saber o que esperar nos próximos passos. É aqui que nós devemos entender algumas coisas que nem sempre é levado em consideração. Primeiro, devemos entender que o paciente, por ser adulto, na grande maioria das vezes, o paciente passa de ser uma pessoa com um papel muito ativo na dinâmica familiar para ser uma pessoa dependente. Em que sentido? A pessoa para de trabalhar, para de gerar uma renda para a família e passa a ser dependente dos cuidados de outras pessoas. Então já esse primeiro passo, esse primeiro momento é uma situação um pouco difícil, desafiadora para quem nunca teve uma doença, né? Por outro lado, as pessoas que ficam em torno a ela ou ele, às vezes têm que assumir responsabilidades maiores do que habitualmente eles faziam. Trabalhar em casa, cuidar de um doente, assumir outras responsabilidades. Então, tudo isso cria uma situação, não sei se chamar disfuncional, mas uma situação de estresse inicial na família, no grupo familiar, que se a comunicação não é adequada, isso pode levar a aumento do estresse, né? E a qualidade desse núcleo familiar começa a cair rapidamente. Quem mais está envolvido nessa situação? Temos sempre amigos, familiares próximos da família. Podem ter dois tipos de comportamento, né? Alguns vão chegar por perto para se oferecer a ajudar, mas às vezes temos essas famílias, esses acompanhantes, mas às vezes temos aqueles amigos que se retraem e se afastam um pouco do paciente. E algumas pessoas não entendem bem porque ficam desapontados, né? Temos que entender que todos nós já passamos e conhecemos alguém que sofreu de câncer ou perdemos alguém com câncer. Então, quando nós identificamos que um amigo, um ente querido foi diagnosticado com câncer, isso pode trazer lembranças para esse amigo, né, essa pessoa próxima. E muitas vezes eles não estão preparados para encarar esse outro desafio novamente. Então, às vezes, por traumas anteriores, a pessoa simplesmente evita um pouco para evitar o sofrimento. Também, às vezes, acontece que a pessoa quer saber um pouco mais da doença, mas ela percebe que o doente já passou por várias sessões de explicações para outras pessoas e simplesmente essa pessoa evita ser inconveniente e prefere não atrapalhar mais, não exigir mais da parte emocional do paciente. Por isso eu acho importante, e novamente eu falo essa palavra, a comunicação. O paciente, quando for possível, se ele estiver preparado emocionalmente, deve tentar permeabilizar, deve tentar comunicar e explicar de uma forma clara o que está acontecendo com ela, levar para seu núcleo familiar essa mensagem, ou, se for muito cansativo inicialmente, delegar para um líder, uma pessoa que seja o representante, o porta-voz. Então, que essa pessoa seja responsável por comunicar para outras pessoas, com a finalidade de que a comunicação seja a melhor possível, né? Novamente, como eu falei no começo do vídeo, ter qualidade de vida durante o tratamento do câncer é possível sim. Para isso, temos que alinhar algumas coisas, principalmente entre o médico tratante, o paciente e a família. Alinharmos alguns pontos
planejando o que será feito, explicando de forma clara e também por parte dos pacientes manifestando nossas dúvidas, com certeza os efeitos da doença podem ser contornados. Muitas vezes conseguiremos um tratamento e cura, e quando não for possível, em caso de doenças muito agressivas, teremos o apoio dos cuidados paliativos. Isso será assunto para outro vídeo, mas eu quero deixar claro para vocês que se todos nós colaborarmos, sim conseguiremos ter uma qualidade de vida adequada. Um forte abraço para vocês.